Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a extinção do contrato de trabalho, todas as formas de colocar fim ao contrato de trabalho e as verbas que são devidas ao empregado na extinção, de acordo com cada tipo de extinção de contrato de trabalho. Eu sou Marina Marques e se você quer saber um pouco mais sobre o contrato de trabalho para a sua vida ou para uma prova para gabaritar direito do trabalho na OAB, fica comigo. É muito comum no dia a dia as pessoas falarem em rescisão do contrato de trabalho, mas isso está tecnicamente equivocado. Porque existem três formas de se extinguir o contrato de trabalho: por resilição, por resolução e sim por rescisão. Mas a rescisão contratual ocorre em caso de nulidade do contrato de trabalho e não num pedido de demissão, numa demissão por justa causa. Essas não são hipóteses de rescisão. Rescisão é por nulidade do contrato. A resilição contratual ocorre quando existe uma iniciativa, um ato, uma manifestação unilateral ou bilateral, mas sem que tenha havido uma falta grave de alguma das partes. É o que acontece, por exemplo, na dispensa sem justa causa, no pedido de demissão e no distrato. Ambas as partes ou apenas uma delas decide simplesmente colocar fim ao contrato de trabalho. Já a resolução é quando há o cometimento de falta grave por uma ou por ambas as partes, que é o que acontece na dispensa por justa causa, na rescisão indireta e na culpa recíproca. Nesse vídeo aqui vamos tratar somente da resilição contratual, porque eu vou fazer um vídeo falando só sobre justa causa de cada hipótese. Eu vou ver com vocês cada uma das hipóteses, porque costuma cair um caso bem concreto na prova da OAB, então a gente precisa a linha por a linha do artigo 482. Sobre a resilição contratual, o que você precisa saber? Que é uma manifestação de vontade unilateral ou bilateral, simplesmente porque uma das partes ou ambas não quiseram mais continuar com aquela relação de trabalho. O contrato ele não vincula as partes eternamente, uma parte não está condenada a se manter vinculada por um contrato de trabalho à outra. Se nem o casamento necessariamente é para sempre, as partes não estão obrigadas a manter aquele vínculo, imagina num contrato de trabalho. E a resilição unilateral é o caso da dispensa sem justa causa e do pedido de demissão. Já quando a gente fala em resilição bilateral, a gente está falando do distrato. Então vamos começar aqui pela dispensa sem justa causa, que é o caso mais comum. Eu tenho uma empresa e chega um empregado meu numa quinta-feira com a camisa do Flamengo. Eu não gosto de empregado meu vestindo camisa do Flamengo. Eu posso demitir esse empregado? Claro que eu posso. É um direito potestativo do empregador encerrar o vínculo de emprego, extinguir o contrato de trabalho, a não ser que o empregado seja detentor de alguma estabilidade. Caso o empregado não seja detentor de estabilidade nenhuma, o empregador pode resiliar o contrato quando ele quiser, desde que pague todas as verbas. É um direito potestativo do empregador no caso da dispensa sem justa causa. Ele pode demitir, não precisa de uma causa, não precisa de um motivo. Por mais que o empregado ache que seja injusto essa demissão, não pode fazer nada. Mas o empregador ele é obrigado a pagar todas as verbas rescisórias. E no caso da dispensa por justa causa, a gente fala de saldo de salário, férias proporcionais, mais o terço condicional, férias vencidas mais um terço se houver, 13º proporcional, o aviso prévio que vai depender, o aviso prévio proporcional vai depender do tempo que ele trabalhou. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre aviso prévio. Vai ser proporcional, mínimo de 30 dias e a cada ano aumenta mais 3 dias no aviso prévio. Então ele vai receber também o aviso prévio. Vai ter direito à multa de 40% do FGTS, vai levantar todo o saldo do FGTS e também tem direito ao seguro-desemprego. Ou seja, dispensa sem justa causa é aquela mais comum, que todo mundo está acostumado no dia a dia, não tem muito o que a gente ficar falando muito sobre a dispensa sem justa causa. Outra forma de resilição contratual muito comum no dia a dia é o pedido de demissão.
Mas percebam que existe até uma incoerência no nome. Não é pedido, o empregado não está pedindo nada para ninguém. Ele apenas comunica ao seu empregador o seu desligamento da empresa. O empregador não pode se opor ao pedido de demissão do empregado. Ele pode fazer uma contraproposta, tentar convencer o empregado a ficar, mas ele não pode se opor. Imagina se o empregado pede demissão e o empregador: não, eu não quero que você saia, eu não quero que você se demita, eu quero que você trabalhe para mim para sempre. O empregado tem que continuar? Isso não existe. Então não é pedido de demissão, é uma simples comunicação do desligamento da empresa. Quando o empregado pede demissão, pede entre aspas, ele tem direito de receber o saldo de salário, que são aqueles dias efetivamente trabalhados no mês. Ele tem direito ao 13º proporcional, ou seja, se ele trabalhou até junho, ele tem 6/12 do 13º. Ele tem direito a férias proporcionais mais 1/3. Ele tem direito às férias vencidas mais 1/3, caso ele tenha férias vencidas ainda para receber. Acontece que, no caso do pedido de demissão, o direito do aviso prévio é do empregador, ou seja, o empregado não recebe aviso prévio. O aviso prévio é um direito do empregador. O que isso quer dizer? Se o empregador exigir a prestação de serviço do empregado nos 30 dias após a comunicação, o empregado precisa trabalhar. Percebam que é ao contrário da dispensa sem justa causa, porque o raciocínio aqui é o seguinte: aquele que extingue, que coloca fim ao contrato de trabalho, fica obrigado a conceder o aviso prévio. Então, quando o empregado está sendo dispensado sem justa causa, o aviso prévio é um direito dele. Já quando é o empregado que pede demissão, o aviso prévio é um direito do empregador. Então, o empregador tem o direito de exigir do empregado o cumprimento do aviso prévio. Mas o empregado ele pode se recusar a cumprir, ele não quer. Quem que vai me obrigar? Eu quero sair dessa empresa, não quero nunca mais voltar aqui, quero ver quem vai me obrigar. Claro que o empregador não vai obrigar, não vai pegar pelo pescoço o empregado e amarrar o pé dele lá na empresa para ele trabalhar esses 30 dias. Mas se o empregado se recusar a trabalhar, o empregador tem o direito de descontar o valor de uma remuneração das verbas rescisórias. Então, tudo bem, não quer trabalhar, não trabalha, mas eu vou descontar da sua remuneração o período do aviso prévio, eu vou descontar das suas verbas rescisórias o valor de uma remuneração correspondente a um aviso prévio. E ainda sobre o pedido de demissão, ainda tem uma questão que há muito tempo era discutido: se o empregado que não completou 1 ano no contrato de trabalho, se ele tem direito a receber férias proporcionais. Porque você sabe que para que o empregado tenha o direito de receber férias, de usufruir das férias, ele precisa completar o período aquisitivo de 1 ano. Mas e se o empregado pedir demissão nesse período? Ele não completou 1 ano, ele trabalhou 7 meses na empresa só. Ele não adquiriu o direito de férias, então eu tenho que pagar férias proporcionais a ele? Tenho que pagar férias proporcionais a ele. É o que diz a súmula 171 e 272 do TST. Mesmo que o empregado não tenha completado ainda 1 ano de trabalho, ainda assim é devido férias proporcionais mais 1/3 na sua rescisão. E para terminar o pedido de demissão, é importante que você saiba que eu falei do aviso prévio, que o empregado, se ele se recusar a cumprir, o empregador pode descontar o valor de uma remuneração. Acontece que, se esse empregado comprovar que ele vai iniciar o serviço numa outra empresa, se ele pediu demissão para trabalhar em outro lugar, se ele já foi contratado para trabalhar em outro lugar e assim ele não vai poder prestar os serviços, por essa razão, ele fica dispensado do aviso prévio e o empregador não pode descontar da sua remuneração. É isso que fala a súmula 276 do TST. Se o empregado que pediu demissão comprovar que ele vai iniciar a prestação de serviço para uma outra empresa, com outro empregador, ele fica dispensado de cumprir o aviso prévio. A terceira e última forma de resilição contratual é o distrato, que foi incluído na CLT pela reforma trabalhista lá no artigo 484-A. O distrato nada mais é do que uma resilição bilateral. É uma manifestação de vontade, um acordo em que as partes decidem colocar fim àquele contrato de trabalho. E ela foi trazida pela reforma trabalhista exatamente para evitar o que já acontecia muito na prática, o famoso empregado pedir para ser demitido. Quem nunca fez isso ou não conhece alguém que tenha feito? Eu conheço vários casos.
O empregado que quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão, porque se ele pedir demissão, ele não tem direito a sacar o FGTS, não tem direito a receber o seguro-desemprego. Então ele pede para ser demitido. E aqui é diferente do que acontece no pedido de demissão. Lembra que eu falei que o pedido de demissão não é um pedido, é uma comunicação do desligamento do empregado? Aqui ele está pedindo para o empregador. E o empregador, aliás, não pode conceder esse pedido do empregado porque isso é ilegal, isso é uma fraude, isso é uma simulação. Mas acontecia muitas vezes na prática, o empregado pedia para ser demitido, no papel vinha dispensa sem justa causa, o empregado recebia as guias para dar entrada no seguro-desemprego, para levantar o FGTS e recebia as demais verbas rescisórias. E aí, para o empregador não ficar no prejuízo de ter que arcar com os custos, né, da multa de 40% do FGTS, o empregado devolvia esse valor para o empregador. E é assim que funcionava e funciona ainda esse acordo que entre nós ainda é muito comum, mesmo com a previsão do distrato na CLT. E acontecia ainda, às vezes, do empregado não devolver. Depois que o empregado recebeu, ele sumia e não devolvia para o empregador esse dinheiro. O que o empregador ia poder fazer? Nada, ele está agindo na ilegalidade. Ele vai reclamar para quem? Não pode. E aí veio o distrato previsto na CLT para legalizar esse acordo com algumas diferenças, mas para trazer para a legalidade isso que era uma prática muito comum em todos os tipos de empresa. No distrato, por ser um acordo, ambas as partes cedem. Então, quando acontece o distrato, o empregado recebe pela metade, porque pensem que é um acordo, então eles dividem os prejuízos, né? Então, o empregado vai receber pela metade o aviso prévio, se for indenizado, e a multa do FGTS, em vez de ser de 40%, vai ser de 20%. O aviso prévio é importante que vocês saibam que só vai ser pela metade se ele for indenizado. Se o aviso prévio for trabalhado, ele vai ser cumprido integralmente os 30 dias. As demais verbas ele recebe de forma integral, ou seja, saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais. O empregado, no caso de distrato, recebe integralmente. 2 detalhes são importantes aqui. O primeiro deles, o empregado tem direito a levantar os depósitos do FGTS? Tem, mas somente de 80%. Então ele vai receber a multa de 20% e vai levantar 80% do que ele tem depositado. E outra coisa, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Não tem direito. Por quê? Seguro-desemprego é pago no caso de desemprego involuntário. E é por isso que quando celebra-se um distrato, o desemprego não é involuntário. A parte ela está celebrando um acordo, ela está manifestando a vontade dela de não trabalhar mais para aquela empresa. O desemprego não é voluntário, o empregado não tem direito de receber o seguro-desemprego. Guardem isso, gente. Se o desemprego é involuntário, ou seja, no caso da dispensa sem justa causa, ele vai receber o seguro-desemprego. Nas hipóteses em que o desemprego não foi involuntário, que o desemprego é voluntário, pedido de demissão, dispensa por justa causa, no distrato, ele não tem direito a receber o seguro-desemprego. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva. Ainda tem vídeo sobre PDV, sobre justa causa, sobre as demais formas de extinção do contrato de trabalho. Então, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma orientação. E eu espero você no próximo vídeo.